Meu amigo do Esporte Like, o clima esquentou entre o Juca Kfouri e o Mauro César Pereira, né? O Juca Kfouri foi fazer uma brincadeira aí, o Mauro César não gostou, levou a sério e o Juca pediu para ele baixar a voz, mas vocês vão ver tudo aí nesse vídeo que eu vou trazer para vocês. Aproveita e se inscreva no canal, deixa aquele like e deixa comentários de vocês o que vocês acharam dessa treta entre o Juca Kfouri e o Mauro César Pereira. Tá sensacional, não perca, vamos pro vídeo. Então nós estamos falando aqui do Rogério Ceni, que estava já virando um treinador de ponta, e o trabalho... Olha, dinheiro não falta também por lá. Você sabe que eu até contei isso no fim de papo. O Marcelo D'Amato, que você conhece bem, claro. Diz que eu sou péssimo de elogio. Eu falei, você é muito bom na crítica, agora de elogio eu sei muito ruim. E ele tem razão. Eu tinha acabado de fazer um baita elogio ao Rogério Ceni, colocado o Rogério Ceni no patamar, no primeiro degrau dos treinadores brasileiros. Posso te fazer um pedido? Não elogia mais você. Não vou te elogiar mais. Eu não. Elogio o América. Por favor. Ou critica o América, porque daí é o efeito. O Juca não é só ruim de elogiar, é de palpite. Não, de palpite eu sou muito bom. Palpite ele é péssimo. Tanto que eu estou dizendo que o Cruzeiro é favoritaço, como o Palmeiras era favoritaço na Copa do Brasil. Eu sou muito bom de palpite. Bom, queria que vocês falassem. O Mauro, eu ia passar a bola para o Mauro para falar sobre as duas coisas. Sobre o Rogério, essa história do Bahia, que eu apelido carinhosamente como o Bragantino meio de faquinha de bolo Puma, né? Na hora de torcer de plástico. Bahia. Tá. Comparando com o Bragantino. Tá. E essa história do Renato e do Thiago Silva. Mas você vê que deve ir para a Copa. Mas o Mauro tá de camisa do Bahia. Não, camisa do eu sei que é do Orlando City, mas é do Bahia também. As mesmas cores. Diga lá, Mauro. Isso é fanfarronice, né? Conversa de Renato Gaúcho. Pô. Não vou perder meu tempo falando de fanfarronice de Renato Portaluppi, pelo amor de Deus, né? Aliás, a boa vontade do Renato é incrível. Até o Arnaldo consegue colocar a competição que ele chama de segunda divisão, que é a Sul-Americana, como uma competição importante para valorizar o momento do Renato. Eu não sei se o Arnaldo contrataria o Renato se ele fosse dirigente. Eu jamais o faria, né? Tenho aqui as minhas chamadas convicções com relação ao trabalho desse treinador. O Bahia é decepcionante. A própria entrevista do Rogério Ceni no final da partida deixou isso claro. Ele até falou, não construímos, não marcamos, não competimos, não fizeram nada. Situação muito fraca. Eu acho também que o Bahia é um pouco superestimado. O elenco do Bahia é bom, mas não é esse elenco todo, não é esse time todo, tá? Está muito longe dos principais. Ele está ali numa posição boa, ele vai ficar brigando ali naquele segundo bloco, mas também não tem esse elenco tão fantástico assim. É muito boa a relação que o Bahia teria se não fosse SAF. E é um elenco muito caro para os padrões do futebol do Nordeste, sem dúvida, pelas circunstâncias específicas de ser uma SAF, pertencer ao grupo do City, essa coisa toda. Mas está aquém, evidentemente está aquém. Não adianta você ganhar a Copa do Nordeste e jogar tão mal como jogou contra o Fluminense. A partida foi muito ruim mesmo, e a eliminação foi absolutamente justa, né? Num jogo que eu achei assim, um jogo de muita energia, né? Muita pressão do Fluminense, mas tecnicamente um jogo fraco, um jogo bem fraco. Um jogo de... Uma coisa é a emoção de uma classificação com 2 gols. A outra é a qualidade técnica do jogo. Jogo bem aquém mesmo. Emoção é uma coisa, qualidade técnica é outra. Sabe o que eu estou me lembrando aqui agora? Não falando do Renato Gaúcho, Ceni, Renato Gaúcho de São Paulo. O Renato já chegou a vestir a camisa do São Paulo. Foi. Não, ele não chegou a vestir, porque ele foi. Não, ele mostrou a camisa. Só mostrou. O Arnaldo estava lá. O Arnaldo estava lá. Foi o Arnaldo que levantou a bola. Conta essa história aí, Arnaldo. Conta aí. O Arnaldo que levantou a bola. Até porque o Arnaldo foi citado, ele tem todo o direito de defesa, porque ele... É que a câmera não privilegiou, mas o Arnaldo estava todo pingrão aqui. Conta aí, a sua réplica com as caras de Arnaldo Ribeiro. Quando o Mauro partiu para cima dele, o Mauro já brigou com você, agora quer brigar com o Arnaldo também. Eu e o Mauro não brigamos mais porque estamos rompidos. Não, mas essa história é curiosa, já que ele foi testemunho ocular da história. Conta aí, Arnaldo. Você foi testemunha dessa vez que o Renato vestiu, mas não vestiu. Isso. Eu tô paz e amor, eu tô mais experiente, fiz aniversário, não vou brigar com ninguém. O Renato, ele é de fato um personagem, é um fanfarrão, mas ele não é um técnico péssimo, na minha opinião. Ele não é o melhor técnico do Brasil, mas ele não é o pior, tá longe de ser o pior, mas bem longe de ser o pior. Não, claro. E o trabalho dele no Fluminense, como o Trajano falou, é bom. Pelo elenco que ele tem, tá fazendo bastante. A Sul-Americana é que ele não teve a chance de disputar a Libertadores. Só tô dizendo que ele entrou na Sul-Americana
E na Sul-Americana ele foi ficando, né? Ele não é que ele... É como alguns times, como o Bahia, por Cruzeiro, exemplo, né, que estava na Libertadores, foi, entre aspas, rebaixado para a Sul-Americana e nem a Sul-Americana ficou, né? Agora, eu acho que ele, em alguns clubes, Grêmio e Fluminense, sobretudo, se sente super à vontade e normalmente os trabalhos são bons, o time chega mais longe do que a gente imaginava. E a ligação com o Fluminense vem dessa época aí que vocês estão lembrando, né? Logo depois daquele gol de barriga lá inesquecível contra o Flamengo, o Renato teve questões contratuais com o Fluminense, atraso de pagamento e tudo mais, e o São Paulo fez uma proposta para contratá-lo. E ele aceitou. E veio a São Paulo ser apresentado como reforço no Salão Nobre do Morumbi, onde fica lá o presidente lá e tal. E aí tava ele lá de blazer, cara, tá bonitão, tá. O presidente de São Paulo é o Fernando Casal Del Rey. Aí vai lá, aquela apresentação, ele dá a camisa do São Paulo pro Renato, o Renato segura assim e tal, e coloca de lá, mostra a camisa e coloca na bancada para responder os jornalistas. A primeira pergunta era minha. E eu estava trabalhando na Folha de São Paulo. Eu perguntei, Renato, por que você não vestiu a camisa como faz qualquer jogador na apresentação? Você só mostrou. Ele falou que eu tenho algumas coisas para resolver ainda com o Fluminense e tal, então para não causar nenhum... Eu falei, Aí depois acaba a entrevista, ele fala que eu vou voltar aí com os jornalistas assim, eu vou voltar para o Rio agora, resolvo as coisas com o Fluminense, daqui a 2 dias eu venho treinar e me integro ao time. Eu só falei para os companheiros, esse cara não volta mais, não. Ele não voltou. Ele foi para o Rio. O Fluminense se sentiu pressionado por essa situação, os atrasados, e o Renato voltou a ser jogador do Fluminense sem nunca ter vestido a camisa do São Paulo. Foi comprar cigarro e não voltou. Foi comprar cigarro e não voltou. Vocês não notaram a malícia de Arnaldo Ribeiro, o bullying que ele fez com o Mauro César ao citar o gol de barriga? Ele fez agora o que a cara... Juca, pelo amor de Deus, Juca, esse papinho de torcedor comigo não gosto disso. Meu Deus do céu. Você acha que eu vou... Fica parecendo que eu critico o Renato, porque eu acho um técnico limitado por conta de um gol de barriga, porque eu sou Flamengo. Não me coloque nessa coisa não, porque eu não gosto dessa bobaginha de torcedor não. Meu Deus do céu. Estamos aqui com profissional, não curto isso não. Numa boa, por favor. Então agora é o seguinte, vamos falar do... Cruzeiro, que vocês estão... Eu não acho legal, desculpa. Eu não acho Sim, já entendi. Não acho legal. Desculpa, já entendi, já entendi, Mauro. Mauro, já entendi. Já entendi. Não levanta a voz comigo. Não levanta a voz comigo, ok. Eu já entendi. Não estou levantando a voz. Levantou. Porque eu não brinco assim com ninguém. Pois é, eu brinco. Eu gosto de brincar. Eu brinco. Pois é, tudo bem. Ok, vamos seguir com o programa. Vamos lá. De novo, assim, vamos lá. Insuportável. Nossa. Assim, desculpa, eu não teria a menor condição psíquica de participar de uma mesa com esse senhor. Cara, o cara fez uma brincadeira, beleza, ele não gosta, etc e tal, leva na boa, ô Juca, não é bem por aí, cara, não é muito legal ir por esse caminho. E fala fora do ar, a maneira como o Juca, que é tipo 100 vezes mais jornalista do que ele, mais velho que ele, um cara que ele deveria ter como referência, se ele de fato ama a profissão, como ele diz amar, etc e tal, a maneira como ele destrata uma pessoa como o Juca Kfouri, ali que fez uma brincadeira, é assim, digna de desprezo, assim. Uma pessoa que merece minha pena, meu desprezo. Assim, desculpa. Cara, assim... A gente não tá aqui para avaliar ninguém pessoalmente, né? Mas é uma postura profissional ridícula, na minha visão, ridícula, que colocou no programa que ele participa um climão desnecessário, mas que traz elementos para mim muito claros de que a tela, muitas vezes, revela muita coisa. Pessoa que eu não gostaria de ter no meu convívio pessoal. Tem o menor interesse. Imagina, se eu tivesse o menor interesse... Você olha para um cidadão desse e fala assim, cara, quem que será que gosta desse cara? Assim, os filhos dele, a mulher dele e as pessoas que dependem dele, porque ele dá muita view. Então, de repente,
o Arnaldo, o Tirone tem os programas que ele deve fingir que gosta, porque ele traz muita visibilidade, mas é por isso que 99% dos jornalistas que vêm aqui falam mal do cara pra gente nos bastidores, porque assim, desculpa, o cara é insuportável. Insuportável. Não tem a menor condição, juro, cara. Assim, eu deveria ter... Não vamos fazer corte disso, tá? Porque depois ele vai sair pela imprensa aí falando que a gente... que ele dá farelos. O que ele fala, Felipe, foda-se o que ele fala. A gente tem que fazer nosso trabalho. Peraí, farelos para pessoas irrelevantes. Desculpa, foda-se o que ele fala. O meu trabalho não pode ser balizado porque esse cidadão pensa. Azia, cara. O meu trabalho não pode ser balizado porque esse cidadão pensa. Vou fazer corte sim, porque ele destratou um cara como o Juca Kfouri e protagonizou um papelão num dos programas hoje mais relevantes do país. Entendeu? Assim, desculpa, quando os caras me mostraram, assim, eu achei que fosse uma coisa ali, Cara, eu fiquei constrangido assistindo isso. Nossa, cara, quase me escondi aqui embaixo da mesa. Desculpa, cara, que